Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto que está na top 10 das listas do que as pessoas pensam no começo do ano, de emagrecimento, de dieta. Nós vamos falar hoje com a nutricionista Alexandra D'Agostin e ela vai nos explicar por que muitos desses planos acabam ficando no papel. Seja muito bem-vinda, Alexandra. E eu começo te perguntando, na sua opinião, por que as pessoas fazem esses planos, mas desistem da dieta? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sei que tanto como você, como milhares daqueles que estão assistindo, também tem como meta para esse ano de 2025 emagrecer, né? Mas elas desistem justamente porque elas trazem dois motivos básicos. O primeiro é em função do imediatismo, né? Elas acabam querendo resultados muito rápidos e isso gera uma expectativa muito diferente da realidade, causando frustração. E a frustração faz com que ela tenha a sensação de abandono, de não capacidade e assim acaba deixando sempre para a próxima semana, para o próximo mês, aí passa o ano e os pesos, ao invés de reduzir, só aumentou. E o segundo ponto também, Wilson, é a falta de planejamento e organização de rotina. As pessoas, elas querem muitas vezes cumprir uma dieta muito restritiva, não se preparam para isso e acaba mais uma vez abandonando. Isso aí, né? Aquela famosa frase, na segunda eu começo, né? Também tem tudo a ver com isso. E outras vezes as pessoas se comparam também, né, Alexandre? A gente estava conversando agora há pouco, né? As pessoas têm metabolismo diferente, hábitos diferentes, e vê que uma pessoa tem um resultado que muitas vezes nem sabe ao certo o que ela está fazendo, se tem alguma coisa errada aí ou não. E aí fica se pensando, né? Por que comigo é diferente, né? Então isso aí tem bastante coisa. Um exemplo muito claro é a dieta da Virgínia, né? Todo mundo agora quer fazer a dieta da Virgínia, quer comer só ovos. Mas ninguém consegue compreender e entender a vida dela por trás daquilo que é mostrado ali nas redes sociais, né? Será que de fato ela só come aquilo? Será que existe qualquer outra base de suplementação ou até mesmo procedimentos, né, para ela ter aquele corpo? Então, é importante olhar para a realidade e mudar dentro daquilo que se tem, daquilo que se pode. Exatamente, né? Cada um da sua maneira como deve ser feito, sempre com uma avaliação. E aí, da Virgínia, a gente só vai ficar sabendo se ela vier falar para nós aqui no nosso programa também, né? Tá convidada, Virgínia. Dieta tem que ser chata? Você tem que passar fome mesmo? Ou existe alguma forma aí de adaptar isso aí? Tudo que tem muito sacrifício, que é chato, não se mantém por muito tempo, né? Nenhuma dieta se sustenta a longo prazo. Não, a dieta ela tem que ser algo prazeroso, porém a pessoa tem que entender que ela tem um objetivo. Então, nós vamos determinar um tipo de padrão alimentar mediante o objetivo e necessidade de cada um. Em alguns momentos vai haver restrição? Sim, tem que existir restrição, tem que existir limite, mas dá para a gente ter um meio termo ali. Em alguns momentos respeitando um prazer, as necessidades da pessoa, em alguns outros momentos o foco, a disciplina para que ela possa alcançar os objetivos. Não precisa abandonar completamente aqueles prazeres, mas tem que saber dosar com apoio, com acompanhamento de um profissional. Até mesmo né? Porque, Wilson, é isso que vai proporcionar estilo de vida, né? Porque se a pessoa ela se mantém dentro de uma estrutura totalmente restritiva, ela pode até ter foco, disciplina e chegar e alcançar um resultado. Mas quando ela alcançar esse resultado, ela abandona tudo, porque ela estava vivendo infeliz. E o que ela vai voltar a fazer? Vai voltar com os hábitos antigos, os hábitos errôneos, que vão levar ela a perder tudo que ela alcançou. Então, quando ela adquire um novo estilo de vida, ela consegue se manter dentro de um peso desejado e feliz também, né, com o corpo que alcançou. Senão fica ali, né, com aquela sensação que era mais gostoso quando eu era mais gordinho, quando eu tinha alguns hábitos alimentares diferentes, né? Bom, a maioria das pessoas acha que sabe o que engorda, sabe o que é saudável. E por que é importante o acompanhamento de um nutricionista nesse momento, nesse ponto? É interessante a sua pergunta. Dentro de consultório, as pessoas acham que sabem sobre nutrição, mas elas não sabem, né? Elas sabem o básico que leva ela a acreditar que é o suficiente para mudar comportamento, mas não. A mudança de comportamento, Wilson, ela nunca está no prato. Ela está principalmente na compreensão de quem é a pessoa, que ela não sabe muito sobre si, quais são as suas cargas emocionais, as suas dores, os seus medos,
quais são as suas qualidades, né? Então, dentro de consultório, a gente faz com que ela olhe para si e entenda quais são as fortalezas que levam ela a sustentar essa mudança e quais são também as suas limitações que faz com que ela olhe com mais carinho e cuidado e com menos cobrança para si mesma. Então, as pessoas, elas se enganam achando que sabem sobre nutrição. Elas precisam de um nutricionista para que ele possa olhar para ela de forma individual, para que ele possa ver quais são as necessidades fisiológicas, emocionais, para que ela saia dali realmente, não simplesmente só com o corpo que ela busca, mas que ela saia uma pessoa realmente transformada e principalmente com controle dentro da sua base emocional, porque a maioria dos transtornos alimentares acontece dentro de consultório do nutricionista. Sabe, tem muita relação, né? Nós somos um organismo, né? Um corpo como um todo. Eu sou oftalmologista, eu não trato um olho, eu trato uma pessoa que pode ter manifestação de um olho de um problema que às vezes é sistêmico. E você falando isso aí tem tudo a ver, porque muitas vezes a pessoa está acima do peso, não porque está se alimentando de uma forma errada, mas talvez porque ela tem um transtorno que precisa ser tratado também, e isso faz com que ela coma de uma forma exagerada ou que ela não perceba algumas questões até que a gente tem do formato corporal, que a pessoa imagina que é muito gordo, muito magra, quando aquilo não corresponde à realidade, né? Muito bacana, isso é muito Alexandre. comum, a distorção de imagem corpórea, ela compreender o seu biotipo, porque às vezes ela chega e ela fala assim, Nutri, eu quero ter o corpo de fulano. E até mesmo eu faço a pergunta, qual é o corpo que você considera um corpo bonito, que você gostaria de ter? Para que, se for um corpo muito diferente que o dela, eu possa mostrar para ela que aquilo ali é impossível, que ela primeiro precisa se aceitar como é e buscar evolução dentro das limitações que o biotipo dela acaba tendo. Maravilha. Pessoal, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com essa entrevista que está fantástica com a Alexandra falando sobre a nutrição e os hábitos alimentares. Fique aí. A Ótica Comercial, ao longo dos seus 30 anos, mantém a missão em todas as suas lojas de levar o melhor atendimento e a melhor tecnologia, sempre oferecendo qualidade com preço justo. Ótica Comercial, em Maringá, Sarandi, Paysandu e Mandaguaçu. Olá, seja muito bem-vindo à continuação do nosso programa De Olho na Saúde. Hoje, entrevistando a Alexandra, que é nutricionista em Campo Mourão, referência aqui na região, falando com a gente, nos dando o prazer dessa entrevista. Continuando nossa conversa, Alexandra, qual a diferença entre dieta e reeducação alimentar? Perfeito. A dieta, ela tem um tempo, né, certo para começar e para terminar. Geralmente vem de algumas limitações, restrições, ou pode ser tanto em quantidade de nutrientes ou calorias, né? Já a reeducação alimentar é o processo no qual você aprende a ter um estilo de vida saudável. Você aprende a quantidade dos alimentos que você precisa, a qualidade dos alimentos que você precisa ingerir, para que você tenha um corpo esteticamente bonito, mas principalmente longevidade saudável. Isso é importantíssimo, né? E a gente comentou de como o emocional interfere também na questão dos hábitos e também na dieta. O que o estresse pode fazer, pode atrapalhar nesse processo de emagrecimento, nessa questão da dieta, na tua opinião? O estresse eleva os nossos níveis de cortisol, que é um hormônio que ele é produzido simplesmente no momento em que nós temos um obstáculo ou um susto. Você já teve aquela sensação de que você quase bateu o carro ou quase aconteceu um acidente assim e que de repente sobe aquele calor no seu corpo? Naquele momento você tem uma grande quantidade de cortisol, então ele serve assim para um momento realmente que nós estamos em desespero. Só que quando o nosso corpo ele produz cortisol constantemente, ele faz com que esse estado de alerta bloqueie principalmente a degradação de gordura. Então é muito comum pessoas que têm cortisol alto, que é o estresse, né, viver em estresse, em estado inflamatório, aumente a circunferência de gordura abdominal, ela acaba tendo um pouco de desânimo, irritabilidade e consequentemente uma maior vontade de comer, né? Então, estresse e emagrecimento não são aliados.
a gente comentou aqui um pouquinho, né, também, que tem muita gente que come porque tem realmente mais fome, porque realmente precisa daquela quantidade de calorias aí, de repente, para se manter. Mas tem gente que cria disso um hábito, né, que come às vezes por ansiedade. Tem uma forma de diferenciar essas duas situações, quando a pessoa está comendo porque é só fome mesmo porque precisa ou que ela está ansiosa? Sim, tem como. A fome física, ela é uma fome que, primeiro, começa com estímulos de hormônios. Então, você vai sentir no seu corpo a produção de hormônios que vai liberando ali aquela sensação, aquela dorzinha no estômago que você fala, nossa, eu estou com muita fome. Quando nós sentimos fome física, né, nós temos a necessidade de comer alimentos que contêm nutrientes. Então, ninguém tem fome física e vai pensar num bolo de chocolate. As pessoas vão pensar no quê? Num prato com arroz, feijão e carne. Eu sinto fome disso. Então, isso é fome física. Necessidade de proporcionar ao seu corpo uma absorção maior, tanto de calorias como de micronutrientes. Já a fome emocional, ela geralmente acontece após o almoço ou quando chegamos em casa, cansados do trabalho, que daí você chega e fala, ai, eu preciso e mereço comer algo. Mas o quê? Não quero comer um queijo, eu mereço comer um pedaço de bolo, né? É essa fome que não tem o momento certo para vir. Porém, essa fome emocional, a fome pela ansiedade, ela acaba passando em média em 8 minutos. Então, se a pessoa for ali tomar um copo de água e ter essa consciência de fato, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo me alimentar, será que eu estou querendo camuflar uma dor, um sentimento que eu estou tendo? Então, ela, quando traz isso do inconsciente para o consciente, ela consegue equilibrar. Isso aí, é por isso que muitas vezes é preciso um tratamento multidisciplinar, né? Não só nutricionista, às vezes um psicólogo, psiquiatra também, para interferir nessas diferentes maneiras de se manifestar aí a fome, né? A vontade de comer. Uma coisa que é muito comum, né? Na hora de guardar os alimentos, quais são os cuidados que a gente precisa ter? É só ir lá colocar na geladeira? Tem algum alimento que é diferente do outro? Olha, primeiro a gente precisa classificar esses alimentos, né? Quando nós falamos de hortifruti, que são os vegetais, as frutas, aqueles que são possíveis fazer uma higienização, primeira coisa é lavar esses alimentos. Mas antes eu vou dar uma dica muito importante para vocês, que muitos acabam não fazendo. Quando você for comprar uma alface, uma hortaliça ali, geralmente o pacotinho vem só aqui, né, embaixo, e em cima ele fica todo à mostra. Pegue um outro saquinho e coloque no sentido contrário, porque você coloca aquele alface, aquele agrião, aquele almeirão em contato com o carrinho do mercado, que depois vai passar ali na esteira e você vai contaminando. Então, a sugestão é sempre envolver ali para que você tenha um alimento mais seguro. Chegando em casa, você deveria fazer a higienização desses alimentos, coisa que não é todo mundo que faz. Como fazemos essa higienização? Geralmente, lave bem as frutas, bem as verduras, coloque ali 2 colheres de hipoclorito, deixe uns 5 minutos, faça uma nova lavagem, seque, aí sim você vai colocar na geladeira. Pensando nos vegetais, sempre na base de baixo, na gaveta. Os outros alimentos, dependendo como cebola, alho, batata, as pessoas fazem errado, elas colocam na geladeira, não precisa guardar na geladeira. Você pode armazenar dentro de um ambiente um pouco mais escuro para que ele não brote tão rápido, tá? Quando nós falamos em alimentos refrigerados, como carnes, iogurte, sempre na parte de cima, mas se preocupando muito com o risco de contaminação cruzada, que é sempre deixar qualquer carne crua muito bem embalada, porque ali, uma vez que ela está crua, ela é cheia de bactérias e isso pode passar para outros alimentos que não vão ser cozidos, que podem causar aí um risco de contaminação, né? Ovos, muito cuidado também. Antigamente as geladeiras vinham com o dispenser na porta, hoje já não mais. Os ovos precisam ser armazenados dentro da geladeira e não podem ser lavados para armazenar. A lavagem dos ovos tem que ser antes da cocção deles. Olha só, quanta coisa legal aí, né? E a respeito do adoçante? A gente ouve falar que adoçante é bom, mas que outras pessoas falam que adoçante pode fazer câncer, ter outras alterações. Afinal de contas, o que é melhor ou o que é menos ruim? O açúcar ou o adoçante?
depende, né? A dose pode se transformar num veneno, né? Então, quando nós pensamos num paciente que precisa emagrecer muito, que precisa realmente diminuir a ingesta energética, o adoçante, naquele primeiro momento, ele pode ser bom, desde que ele consuma um adoçante mais natural, como um xilitol, um eritritol, um 100% estévia. Porém, lembrando que a grande quantidade o consumo em grande quantidade desses adoçantes podem causar desconforto gastrointestinal. Então, depende da sensibilidade. Aí vem a importância, Wilson, dele estar dentro de um acompanhamento com o nutricionista, porque a gente vai avaliar tudo isso em consultório. Mas, para aquelas pessoas que simplesmente querem se manter dentro de um peso saudável e não consomem tanto açúcar, eu particularmente sugiro que ela não substitua o açúcar pelo adoçante. O adoçante, a longo prazo, ele pode ainda causar alguns danos à saúde, né? E mais do que isso, não sei se você sabe, mas o adoçante, ele faz com que as nossas papilas gustativas sintam mais o doce do alimento, fazendo com que a gente tenha mais vontade de consumir alimentos adocicados. E até mesmo, em algumas situações, ele pode alterar o perfil de resistência à insulina. Então, um diabético que consome muito adoçante para que possa controlar a sua glicemia, dependendo da situação, pode acabar descompensando. Está se complicando mais um pouco, né? No seu Instagram você fala também do consumo, da diferença do consumo da manteiga e da margarina. Na tua opinião, qual é o melhor e Olha, por quê? Wilson, sempre que nós vamos colocar qualquer coisa para as outras pessoas, principalmente que são leigas, nós não temos muito que dar a nossa opinião. Nós temos que sempre se embasar naquilo que temos como estudos científicos. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela traz que a margarina é melhor que a manteiga, pensando que a população estava consumindo muito a manteiga, que é uma gordura saturada, e que estava elevando os riscos de doenças cardiovasculares, né, ou cardíacas. Já uma vez que hoje a margarina é feita de gordura insaturada e não tem mais gordura trans no Brasil, eles sugerem que a população consuma a margarina porque ela vai diminuir o risco dessas doenças cardíacas. Aí, aprendendo também sobre cuidar. Porém, né, se a pessoa consome muito pouquinho, ela consome aquilo que ela goste, né? Mas a maioria ainda é melhor a margarina do que a manteiga. Como você mesmo falou, né, a diferença aí é a dose, né, do remédio e do veneno. Então, tá aí a dica. Bom, como a alimentação influencia naquelas pessoas também que querem ganhar massa muscular? Como que elas podem cuidar a respeito disso? É bem interessante sua pergunta, porque uma das coisas que mais as pessoas chegam em consultório perguntando é: Nutri, como eu faço o meu pré-treino? Porque elas acreditam que o pré-treino é o responsável por todo o resultado que ela vai ter na academia. Não. Para que você possa ter bom condicionamento físico, para desenvolver um treino adequado, você tem que pensar que a sua alimentação ela tem que ser vista 24 horas antes do seu treino. Então, quando nós pensamos em construção muscular, nós temos que pensar carboidratos complexos, então consumir carboidratos bons. Não é só batata doce, né? Nós temos uma diversa variedade de carboidratos complexos. Proteínas de alto valor biológico, por isso que quando nós pensamos em desenvolvimento muscular, nós falamos em proteínas de origem animal, porque ela é mais idêntica com a do nosso corpo. É por isso que a pessoa que é vegana, ela tem tanta dificuldade em ganhar e se manter dentro dessa massa magra, porque é uma proteína que não é muito parecida com do nosso corpo, então ela acaba sendo menos disponível. Pensamos também em adequação de gorduras boas e principalmente hidratação e vitaminas e minerais. Então, tendo uma alimentação equilibrada, mas com adequação em proteína, com certeza, e desenvolvendo um treino adequado, um sono e um controle de estresse, a longo prazo ela vai fazer uma manutenção muito maravilhosa de massa magra. Maravilha, é isso que a gente estava falando, né, do contexto de tudo, né? Inclusive era coisa
que eu gostaria também que você falasse para a gente em relação justamente ao que você acabou de citar. O emagrecimento, ele sofre influência, então, também quando aquela pessoa não está dormindo legal. Com certeza, né? É uma coisa que em casa a gente tenta sempre adequar. E nem sempre é fácil, porque a rotina faz com que a gente acabe tendo menos tempo para esse repouso, né? Eu sempre digo assim, que a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver o que os nossos antepassados faziam e tentar entender que aquilo ali trazia algum benefício. Então, respeitando principalmente o ciclo circadiano, que é o quê? Conforme vai anoitecendo, nós temos que ir diminuindo a nossa atividade. Como? Até mesmo diminuindo as luzes de casa, para que a gente possa ir fazendo com que o nosso corpo entre um pouco mais de repouso. Evitar ficar assistindo filmes que tenha muita ação, às vezes informações trágicas, maratonar, né? Uma série. Alguma coisa assim. Então, vamos tentar buscar e diminuindo esse nosso ritmo, né? Para que a gente possa entrar num sono mais profundo e assim fazer síntese, que vai ser importantíssimo. Não sei se você sabe, mas a síntese de grelina e leptina, que são 2 hormônios que controlam a fome e saciedade, ela acontece durante o sono profundo, que é muito pequeno durante o nosso período total de sono. A síntese de GH, que é o responsável pela aceleração metabólica, também acontece. Síntese de proteína também acontece durante esse período de sono. Então, se a pessoa quer emagrecer, ela precisa dormir bem. E dormir bem não é assim, eu vou dormir 2 da manhã e acordar às 10. Não, ela precisa todos os dias ter uma higiene em quantidade e qualidade do seu sono. Isso. E aí, aquele chazinho de camomila, né, também ajuda bastante. E a questão de hábito, né, isso também facilita a partir do momento que você tem um horário mais padrão para dormir, acordar, todas essas situações que você mencionou. Alexandra, está muito legal a nossa conversa, mas para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, para todos que estão aqui, uma dica de um prato saudável. Tem muita gente hoje, a gente sabe, na correria do dia a dia, que come fora, que acaba comendo ali num buffet, ou enfim. O que você daria de orientação para essa pessoa? A gente viu agora há pouco a importância de conhecer e de consultar um profissional da área, mas no dia a dia, o que essa pessoa pode fazer também para cuidar da sua alimentação? Primeira coisa, Wilson, ela entender que ela é responsável pelo corpo, pela saúde, pela felicidade e por tudo aquilo que ela quer conquistar. Então, quando você tem a consciência dos seus deveres e dos seus prazeres, você começa a colocar isso mais em prática. Você traz do seu inconsciente para o seu consciente. Você é unicamente responsável pelas suas escolhas. Então, entenda que não é um sacrifício isso, e sim um prazer poder proporcionar a você algo bom ao seu corpo, né? É tão bom a gente ter disposição, é tão bom a gente ter ânimo para fazer as coisas, é tão bom a gente poder colocar uma roupa e se sentir bem, né? E todo mundo pode isso. Para isso, ela tem que fazer escolhas saudáveis. E como organizar esse prato? A minha sugestão é, primeiro, faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. Se você gosta de consumir determinados tipos de alimentos, consuma isso. Mas entenda que o equilíbrio é a palavra-chave. Consuma primeiro os vegetais, que vai te dar saciedade. Monte aquele prato bonito, equilibrado. É tão simples você ali ter um pepino, uma cenoura, um repolho. Rala tudo ali rapidinho, faz aquela salada e já se alimenta primeiro da salada e depois consome a carne, depois consome o carboidrato. Entenda que é você que controla a comida e não a comida que te controla. Então a dica é, tenha consciência. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para meus pacientes, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então eu deixo essa frase para você, que você possa levar para a sua vida. Tá vendo, pessoal? Que bacana. Olha, a entrevista de hoje foi maravilhosa. Queria te agradecer, Alexandra Agostin. Alexandra é nutricionista em Campo Mourão e nos deu o privilégio de vir aqui hoje participar do nosso programa. Ela que também atende online, então deixe depois de novo a sua rede social para que o pessoal te encontre. E gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Por favor. Eu que agradeço. A minha rede social é Nutri Alexandra D'Agostin. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da nutrição, mas um mundo sem sacrifício, vai lá, Nutri Alexandra D'Agostin.
Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça que a próxima semana tem mais. Eu aguardo você. Até lá!